Ok, por onde começar? Fala aí pessoal, como estão vocês? Eu espero que sejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Cá estou eu aqui para trazer a minha review, minha análise e o que eu achei dessa primeira parte do final da segunda temporada, 15ª, como preferir chamar, Wishworld. Como vocês notaram no título e na thumbnail, eu não gostei nem um pouco desse episódio. Mas calma aí, cara. Fica aí no vídeo pra tu entender os meus pontos. E sempre lembrando aqui que esse canal respeita a opinião de todo mundo. Se você curtiu o episódio, tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema nenhum. A análise aqui é a partir da minha experiência e leitura do que foi apresentado. Debater faz parte e é isso que torna Doctor Who tão interessante. Tanto é que já faço o convite aqui pra você. Assim que terminar o vídeo, deixa aí nos comentários o que você achou desse episódio. Você gostou? Você concorda comigo? Você não gostou? Ou você achou mais ou menos? Deixa aí nos comentários, dependendo do que for, que eu vou estar muito curioso pra saber. Bom, enfim, né, vamos lá, né? Então, vamos começar pelo começo, obviamente. Já aviso aqui que eu vou repetir muito nesse vídeo uma frase que eu venho desde o fim da exibição do episódio repetindo aí nos grupos ou em conversas particulares nas redes sociais, enfim. Que é a seguinte, é que as ideias centrais desse episódio simplesmente não se sustentam. A primeira coisa é o conceito do Deus dos Desejos, ser um bebê aleatório numa casinha humilde e isolada numa floresta na Alemanha. E sim, eu sei que o episódio justifica lá na frente que esse bebê passou a existir no mundo real porque o Doutor abriu aquele portal traçando a linha de sal lá no White Blue Yonder, tudo bem, eu sei, entendi, né, que aí ele libertou os deuses do panteão, blá blá blá, então a partir dali esse bebê passou a existir no mundo real, ok, beleza. Mas mesmo assim, cara, nada disso torna a cena mais crível. A naturalidade como a Rani simplesmente aparece, pega o bebê da família, tipo, sabe? É algo muito easy, muito fácil, meio que ridículo até. Isso leva a um outro problema que é mais grave ainda, que é todo o plano da Rani. Vamos pensar juntos. Se ela tinha em mãos um deus dos desejos, que numa única cena transforma o mundo inteiro com um sopro, por que ela simplesmente não desejou diretamente o retorno do Ômega, já que esse era o objetivo principal dela? Qual a necessidade de montar todo esse plano gigantesco, criar um mundo invertido e arquitetar um plano que depende de vários fatores para darem certo, sabe? Tipo, não faz muito sentido. Aí você já deve estar dizendo, Kenobi, é porque senão o episódio acabava em 2 minutos, né? Sim, mas esse argumento só escancara ainda mais a ideia frágil, a ideia mal construída e cheia de brechas desse episódio. É uma daquelas situações onde o roteiro precisa se contorcer para justificar a própria existência. E ainda assim falha. Tipo, é mais uma ideia que não se sustenta. O ponto de partida da trama abre uma brecha para resolver tudo em segundos. Então o que assistimos em sequência é tudo uma desculpa de roteiro para preencher esse espaço até acontecer esse encontro do Doutor com a Rani. E agora falando nela, na vilã, vamos falar da total descaracterização da Rani, que foi uma das coisas assim, talvez que mais me decepcionou desse episódio. Sim, antes de tudo, eu preciso dizer que eu gostei, né? Eu tô gostando da performance da arte. Tipo, eu acho que ela está ótima no papel. Mas o problema meu não é com ela, mas sim a forma como a personagem dela foi escrita. Tipo, a Rani original era uma cientista antiética, fria, focada em seus experimentos, que viu o Doutor mais como um obstáculo do que como alguém digno de atenção. Ou seja, a Rani focava nos seus experimentos, nas suas coisas, e ela só passava a se importar com o Doutor quando ele fosse alguém ali que estava atrapalhando ela. Fora isso, ela não liga pro Doutor. Mas não, o que temos aqui? Uma vilã teatral, obcecada em impressionar o Doutor com um plano megalomaníaco que mais parece ter sido orquestrado pelo Mestre. Sim, vamos falar do Mestre aqui, porque essa personagem poderia ser tranquilamente o Mestre. Se tivesse trocado o nome, ninguém ia estranhar. Porque o comportamento dela é 100% típico dele. A exposição em voz alta, o plano exagerado, desejo de humilhar o Doutor, de impressionar o Doutor, isso tá longe de ser a Rani. E matou aquela coisa, né, que o Alan destacou muito bem na última trip pro episódio, que seria legal ter a Rani, porque a gente teria esse respiro em relação ao vilão ser sempre o Mestre, sempre aqueles mesmos planos, e ia trazer algo novo, né, um vilão que fizesse as coisas de forma diferente. Mas infelizmente não. Eles nos entregaram novamente um outro Mestre. E pra piorar, o roteiro ainda força a lógica. A Rani, ela captura o Doutor, revela todo o plano pra ele, dizendo que precisava dele pra causar as dúvidas, pra abrir a rachadura lá na realidade e alcançar o Ômega nas profundezas. Beleza, ok. Mas veja bem, ela mesma é quem desperta as memórias do Doutor. Ou seja, ela acorda o único ser, a única pessoa desse mundo virado do avesso, que ela mesma criou, que pode impedir tudo o que ela quer fazer. Todo o plano dela. Sabe? Para e pensa. Isso é como você tá no seu campo de defesa
e erguer a bola de graça, assim, pro seu adversário, na pequena área, sei lá, pra ele fazer o gol, pra ele chutar pro gol, e ele faz o gol. Tipo, não faz sentido. Não faz diferença. Tá vendo como não sustentam? As ideias não se sustentam. Isso não faz nenhum sentido, menor sentido estratégico, sabe? Lógico, não faz. Mas aí você já deve estar falando, mas é porque ela disse que precisava de um Senhor do Tempo, né, e tal. Tá, velho, mas ela tinha uma Senhora do Tempo do lado dela esse tempo todo. A Senhora Flood, velho. Tipo, nos primeiros segundos dessa regeneração, ela já mostrou odiar a Senhora Flood. Tipo, ela já, tipo, nossa, eu odeio essa minha outra partição. Ela poderia ter usado essa partição dela mesmo, que representa, sei lá, o elo fraco da Rani, que ela despreza, que ela não gosta, de que, sei lá, que colocou ela como a faz tudo pra ela, né? E se ela tivesse feito isso, teria sido muito mais coerente com a personagem da Rani. Tipo, seria muito mais a Rani pegando uma partição dela mesma pra fazer todo esse experimento, sabe? Mas não, o roteiro prefere fazer uma birginação que no fim das contas não serve pra nada. Porque tudo que a arte faz, a Senhora Flood também poderia ter feito. Então por que vocês birregeneraram? Eu não sei se vai ser explicado na segunda parte, eu acredito que não, porque é muita coisa. Enfim, se nem a do próprio doutor foi explicada direito, né? E, gente, tá muito na cara também que a Senhora Flood vai trair a Rani, né? Tipo, porque a gente já teve várias cenas e vários momentos claramente que ela tava desconfortável da forma como a Rani da arte trata ela. Enfim, agora vamos falar aí do grande plot twist, o Ômega, a grande revelação do episódio. A grande pergunta que fica em relação ao Ômega, não que eu não goste dele, tá? Eu gosto do Ômega, gosto muito do Three Doctors, eu gosto do Arc of Infinity também, eu gosto do background do personagem, do vilão, mas a questão é, tá, por que trazer o Ômega de volta? Tipo, qual o propósito disso dentro desse arco que foi criado aí com a Senhora Flood, que quebrava a quarta parede, observava tudo com um distanciamento e parecia ser uma entidade, sei lá, uma observadora, né, meio que podia até ser algo além do tempo, conversava com o público. Em que momento o conceito Ômega foi plantado antes desse episódio? Sabe? Tipo, não há construção, não há motivação clara, não há uma lógica. Tipo, não há brechas, como por exemplo teve com o Sutek na temporada passada, tinha os barulhos suspeitos que a TARDIS fazia, o comportamento que a TARDIS fazia suspeito, né? Parecia que tinha alguma coisa de errado com a TARDIS. Tipo assim, o que será que tá por trás disso tudo? Não teve nada disso nessa temporada. Parece que é só um plot twist fanservice mesmo. Tipo, uma reviravolta por ser uma reviravolta. E olha, galera, Ômega is back, está de volta. Olha só o Ômega, grande gostou. E aí uma outra coisa também, a gente viu que foi revelado aí no Next Time, do Reality War. E vemos que a Rani quer recriar Gallifrey, quer trazer os Senhores do Tempo de volta. Tá, mas por que, véi? Por que a Rani vai fazer isso? Cara, a Rani sempre detestou os Senhores do Tempo. Ela foi exilada por eles, ela foi expulsa de Gallifrey. Ela sempre viveu melhor fora da autoridade de Gallifrey, dos Senhores do Tempo. Tipo, ela se acha melhor, ela se achava melhor. Sem os Senhores do Tempo era bem melhor pra ela fazer as coisas que ela queria fazer. Qual o sentido disso? Não faz sentido nenhum, véi. De onde que saiu esse súbito desejo de restaurar o sistema que ela sempre rejeitou, sabe? Tipo, cara, meu Deus, isso não faz sentido. Isso só faz mais sentido, seria mais coerente com o mestre, mas não com a Rani. E ela não é o mestre, pô, ela é a Rani, mas na verdade ela tá sendo um mestre. Que sentido faz isso? Não faz diferença. Porque ao invés de trazer de fato o mestre de volta, tipo, sei lá, a Missy, a Michelle Gomes, o Russell decide pegar uma vilã icônica consagrada na série e distorcer toda a personagem dela e transformar ela num mestre. Tipo, não faz sentido. Trazia a Michelle Gomes de volta, a Missy de volta, velho. Tipo, sim, eu não sou a favor da volta do mestre, eu acho que já saturou já há um tempo, né? Sempre essa dinâmica doutor e mestre, acho que devia dar um tempo mesmo. Mas eu digo mais no sentido da intenção do Russell, tipo, a intenção dele é fazer um personagem muito rotulado, parecido muito com o mestre. Qual o sentido dessa escolha, então, de pegar a Rani? Tipo, não faz sentido. Agora vamos falar um pouco, né, dessa construção do mundo do avesso, o que, no final de tudo, não serviu de absolutamente nada. A premissa tenta criticar uma sociedade repressora, com muitos aí falando, né, nas reviews, por aí, nossa, no estilo de 1984, nossa, né, onde as pessoas não podem se expressar livremente, tal, e pipipipopopó. Legal, mas é tudo feito num piloto automático, é tudo muito protocolar, sem peso, não tem nenhum desenvolvimento dentro desse mundo virado do avesso, nada instigante. A gente vê a rotina do doutor indo trabalhar, a Belinda cuidando da filha, tudo muito superficial, sem densidade. É mais um apelo visual mesmo, tipo, pelo figurino, a direção de arte, do que algo realmente que faz alguma diferença, que não sustenta a história, sabe? Tipo, não é algo relevante pra história, tipo, é só meio que uma enrolação ali pra gente chegar no ponto que o episódio realmente queria chegar, que era a Rani falando com o doutor, revelação da Rani, e depois Ômega. Uau, galera, Ômega. Além desse bloco do mundo do avesso não desenvolver minimamente pelo menos um personagem começando a abrir os olhos em relação, né, a essa falsa realidade, né, tipo,
porque as coisas estão erradas. O doutor só começa a questionar essa realidade porque o Rogue aparece aleatoriamente no episódio. No caso, ele aparece na TV, né, do doutor, da casa do doutor. Uma cena tão aleatória e tão mal feita, tipo, com um chroma horrível, velho. Que coisa horrorosa aquele chroma. E o pior é a forma enigmática que ele avisa o doutor. Tipo, a única chance que o cara tem pra se comunicar, tipo, o único sinal que ele conseguiu ali pra avisar o doutor, o cara solta uma mensagem enigmática. As mesas não fazem isso. Qual o sentido disso? What the fuck, velho? Não faz diferença. Todo esse bloco do mundo invertido termina com nada, velho. Ele é destruído no final, mano. Só serviu pra encher linguiça mesmo, pra preencher espaço, pra preencher minutagem e pra chegar no ponto que ele queria chegar, que é o encontro do doutor com a Rani. No meio disso tudo, né, no mundo do avesso, a gente tem a Ruby e a Shirley. O episódio ele faz toda uma preparação, as duas com um grupo lá de pessoas deficientes, que são a resistência. E a gente é induzido a achar que elas vão chegar até a Rani, ou vão fazer algo impactante, ou relevante, sei lá, vão chegar até o doutor de novo e tentar convencer ele. Mas não acontece nada, tudo isso é jogado fora, porque no fim das contas é a própria Rani quem pega na mão do doutor, mostra a realidade que ela fez e o desperta o personagem, faz ele lembrar de quem é. Tipo, a Ruby serviu pra quê, velho? Esse subplot todo serviu pra quê? Por que você traçou isso tudo no meio do episódio? E eu acho que a resposta provável é que, tipo, muito provavelmente, cara, na segunda parte eles vão preparar uma cena da Ruby confrontando o Conrad com alguma linha de fala do tipo: eu sei que você ainda tem bondade no seu coração, Conrad. Sabe? Nossa, se isso acontecer, meu Deus. E por mais que eu goste muito da Ruby, vocês sabem disso, por que catapimbas a Ruby é a mais importante nesse episódio do que a Belinda? Tipo, a Ruby já teve a temporada dela. Ela teve o ótimo retorno no Loki Day, que foi maneiro. Desenvolveu, deu um peso maior para as coisas que ela passou, né, na temporada. Preencheu ainda mais o background da Ruby. Esse background principalmente emocional. Tudo bem ela tá nesse episódio, mas o fato é ela ter sido muito mais central nesse episódio do que provavelmente a Belinda, que foi realmente algo frustrante novamente a Belinda. Além disso, já não bastava o deslize no episódio passado dela não ter tomado uma atitude quando viu o doutor, o Kid lá e tal, né? Eles colocam a Belinda como a responsável por levar o doutor até a Rani, tipo assim, além de não darem um desenvolvimento profundo pra essa personagem, o pessoal coloca ela uma X9 dedo duro, tipo, beleza, eu sei que é uma Belinda virada do avesso, ela tava completamente manipulada, acreditando nessa realidade virada do avesso, ok, beleza, mas cara, tiraram o potencial dessa personagem nesses 2 últimos episódios, assim, tipo, sabe? Bom, no fim das contas, o Shield pra mim foi uma bomba, foi uma bomba esse. Então, de longe, foi o pior episódio da temporada, na real mesmo. Eu acho que foi o pior episódio dessa era, tipo, é tão desastroso, é tão fraco, é tão ruim, é tão patético. Sorry, guys, é patético. Eles tinham a chance de ouro, cara, de construir um final de temporada em 2 episódios, com calma, com impacto e desenvolvimento, mas eles jogaram tudo pro último episódio, tipo, de novo, empilharam um monte de coisa pra ser explicada, tipo, às pressas, aí do nada, Ômega, temos o Ômega, galera. É isso. Por quê? Não sei. A Rani querendo fazer uma nova Gallifrey, tipo, por quê? Por que isso, cara? O que isso tem a ver com o que vinha sendo construído na temporada? Parece que eles tiraram essas ideias daquele lugar específico que eu não vou dizer aqui, né? Tipo, mas vocês entenderam muito bem e jogaram nesse roteiro aí sem menor critério de nada, tá ligado? E ficou algumas questões, né? Vamos explicar a quarta parede? Por que a senhora Flood quebrava a quarta parede? A Pop vai ter algum papel relevante? Ou não? Só vai ser uma parada visual, tipo Space Babies, galera. E aquele certificado de Belinda de estrela não vale mais de nada, dane-se. A tal da regeneração da Rani também, por que isso aconteceu? Não era algo raro? Uma lenda? Uma lenda aí dos Senhores do Tempo? Nossa, será que isso existe? Agora não, agora parece que é o mais comum possível, né? E por que exatamente a Rani quer trazer os Senhores do Tempo de volta, velho? Não faz sentido, é isso, mano. Então, tipo, nada faz sentido nesse episódio. Nenhuma dessas ideias se sustentam por conta própria. É um emaranhado de conceitos soltos, tentando soar épico, mas no fundo deixa tudo vazio. Meu hype pela temporada foi pra 0. E pra ser sincero, esse cliffhanger talvez tenha sido o pior cliffhanger de primeira parte de finale aí do New Who. Tipo, eu terminei o episódio com a sensação, tipo, nossa, foi isso? Tipo, eu não me importo com nada do que foi mostrado. Só vou assistir, sei lá, tá dando a impressão que eu só vou assistir o próximo episódio como alguém que cumpre um protocolarmente só, tipo, sabe? Tipo, com uma pequena esperança de que tudo melhore. E a minha nota, cara, sinceramente, é um 2 de 10. É um episódio terrível, muito ruim, sem rumo, sem coerência, uma bomba, ideias que não se sustentam, tipo, um potencial todo desperdiçado. Shield é ruim, galera.
galera. É ruim e é ruim com força, assim. Tipo, caraca, parece que quanto mais eu revisito esse episódio ou revejo a cena, sei lá, eu consigo encontrar mais coisas ainda que forçam esse argumento que, tipo, esse episódio ele é pavoroso, ele é ruim demais, meu Deus do céu. E esses dois pontos, né, justificando aqui, pra mim o lance do Conrad, eu gostei, achei que fez sentido, eu acho que faz sentido o cara que quer transformar das suas mentiras a verdade absoluta, né, criar uma sociedade inteira moldada à sua vontade. A ideia de um mundo do avesso, manipulado por ele, tem até uma lógica. Eu curti os monólogos dele narrando sobre a história do Doctor Who, né, quando o Doctor Who, ele achou que não sei o que, eu achei legal isso. E o segundo ponto, né, vai pro chute de novo, que a atuação dele foi impecável, eu achei muito boa a atuação, ainda mais na cena final, né, eu achei legal, enfim, é isso, galera, esse foi minha análise, meu vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aí, comenta aí embaixo, lembrando que isso aqui só é a minha opinião, tá, mas comenta aí, você gostou do episódio, não gostou, eu quero muito saber o que você achou desse episódio, independente do que for, eu vou ler, vou estar curioso, e vou, obviamente, respeitar a sua opinião. É isso, galera. Uma bomba aí, tudo indica que talvez o próximo vai ser uma bomba maior ainda por conta de muitas coisas acumuladas, mas fazer o que, né? Essa é a vida. Falou, pessoal. Hypem o vídeo, deixa um like. Yeah. Ômega.